muito usual a gente falar em números quânticos. Vamos definir primeiro o que é um número quântico. Vamos dar exemplos bem simples, utilizando a moeda. E depois vamos dar alguns exemplos de números quânticos, mas é muito comum a gente se referir na física quântica a um determinado número quântico. Em primeiro lugar, é importante entender que um número quântico é um número, usualmente inteiro. Muito bem, então, na teoria quântica, a gente associa a certas grandezas um número inteiro, que vamos chamar de G. G é o número quântico associado a essa grandeza física. G, em geral, é um inteiro positivo, mas ele pode ser também negativo. De forma que G pode ser, no caso de algumas grandezas, igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. No caso de outras grandezas, né, G pode assumir valores negativos também. Né? Então, G pode ser igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Veja só, mas é um número, é isso mesmo. É um número que, de certa maneira, caracteriza a grandeza física. Se eu der esse número, eu já entendi. Já sei quais são ou qual é o valor da grandeza física. É uma simplificação. É uma simplificação. É curioso porque, por exemplo, a gente caracteriza o estado de um elétron no átomo de hidrogênio por meio de números como N igual a 1, L igual a 0 e assim por diante. Mas peraí, o que é isso? Números? Você não está falando de grandezas físicas? Estou. Então é importante entender o que significa esses números, né? Chamados números quânticos. Números quânticos. Né? Então é o conceito de números quânticos. Você simplifica bastante a notação, né, ao introduzir esses números quânticos. Né? Os números quânticos são assim, 0, 1, 2, 3. Ou menos 2, menos 1, e assim por diante. Ou meio. Mas o fato é que é um conjunto pequeno de números. Né? Por exemplo, G pode ser igual a menos meio e meio. Também pode. Né? E assim por diante. De forma que são números que a gente coloca para caracterizar os valores possíveis da grandeza. É isto. Os valores possíveis da grandeza são caracterizados por números chamados números quânticos. Né? Então, antes de dar alguns exemplos, eu defini primeiro, né? Antes de dar alguns exemplos, vamos à ideia de números quânticos no caso das moedas. Né? Então, eu poderia perfeitamente imaginar, né, que você olhe o saldo da sua conta e lhe asseguro que o saldo da sua conta, com certeza, é igual, vamos colocar aqui, né, S é igual a um número quântico que eu vou chamar de ms vezes o quantum da moeda. Né?
Portanto, o centavo, o saldo é expresso assim. MS, agora, é um número quântico. E esse número quântico pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o seu saldo for negativo, esse número quântico é negativo. De forma que, ao invés de me referir, a gente não faz isso, não é? Porque é muita sofisticação, desnecessário, né? Mas, de qualquer maneira, eu poderia associar um número quântico ao saldo. Eu posso também associar um número quântico ao seu salário. Sim, o seu salário com certeza é quantizado, né? A sorte é que o salário é sempre positivo, né? Então, no caso do salário, né, vamos colocar assim, do salário, eu tenho um outro número quântico, né, vezes o quantum da moeda, o centavo, de forma que eu tenho aqui um outro número quântico, os salários. Cada indivíduo é caracterizado por esse número quântico aqui, porque é o salário dele. Se ele for assalariado, é claro, né? Mas, de qualquer maneira, é assim. Você pode também pensar em relação às suas dívidas, né? Dívidas da mesma maneira. Você coloca aqui o D de dívida é igual a M dívida vezes centavos. Conclusão, eu acabei de introduzir 3 números quânticos. MS para o salário, MSA para o salário, MS para o saldo e MD para as dívidas, né? De forma que, em princípio, você poderia, como disse, a gente não faz, né? Mas você poderia introduzir esses números quânticos para você identificar as pessoas, o nível social, a situação financeira ou econômica, porque depende dos números quânticos, né? Muito bem. Mas nem todos os números quânticos são tão simples assim, mas alguns são, sim, muito simples, né? Vamos dar alguns exemplos, né? Agora, na teoria quântica, porque isso aqui eu estou realmente dando exemplos de números quânticos, né? Mas vamos dar agora exemplos da física quântica. Por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, N é o número quântico principal. É um número quântico. A gente vai ver isso depois. É um número quântico. N. Espera aí, mas o que significa isso? É só para lembrar que a energia é dada por menos E0, 13,6 eletronvolts, dividido por N ao quadrado. Veja bem, mas basta eu lembrar, olha, N é igual a 4. E você já sabe alguma coisa, aliás, você já sabe tudo sobre energia do elétron. Então, veja, N é um número quântico. Agora, a relação do número quântico com a energia, aí às vezes é mais complicado. Um outro número quântico que se usa muito, né, é L. L, nesse caso, N é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. É um número quântico, um número inteiro, como o saldo, como o salário, como as dívidas. L é igual a 1, L igual a 0, 1, 2 e assim por diante. É um número quântico relativo ao momento angular orbital, de forma que posso designá-lo por momento angular orbital. Agora, infelizmente, a relação não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Por quê?
aqui nós estamos falando dos valores possíveis de L ao quadrado. L ao quadrado igual a H cortado ao quadrado vezes L mais 1. De forma que, veja, é curioso porque eu posso dizer N no átomo de hidrogênio é tanto, no número quântico principal, um número inteiro. Mas cuidado, você precisa saber o que isso significa. Mas numa notação simplificada, você só introduz um número quântico esperando que você saiba do que se trata esse número quântico. Né? L, por exemplo, se eu der o número quântico M pode ser, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, mas é importante que você saiba o que significa esse número quântico. Ele está se referindo a um valor possível do momento angular, que é igual a m vezes h cortado. Então, neste caso aqui, a coisa se passa de uma forma muito parecida com o saldo. Pode assumir valores negativos e pode assumir valores positivos. Então, veja que uma coisa é um conjunto de números quânticos, né? Eu tenho aqui, então, 3 números quânticos, né? 3 números quânticos. Os números quânticos estão associados aos valores discretos das grandezas físicas. Ele está lembrando que aquela grandeza física assume valores discretos. E esse número aqui corresponde a algum valor discreto da grandeza física. Isto é que é realmente importante em relação a essa questão de números quânticos. Né? Em geral, um número quântico é um número inteiro, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, às vezes fracionário, meio, 3/4 e assim por diante. Né? Mas o fato é que número quântico é um número que se refere ao aspecto discreto das grandezas físicas e àquele número quântico está associado um valor da grandeza. E às vezes não é simples. A n igual a 1 corresponde à energia menos 13,6 elétron-volts. E assim por diante. E assim por diante. A gente faz muito uso, né, desse conceito, número quântico. Mas o número quântico é preciso ter em mente que a cada valor do número quântico corresponde um valor da grandeza física que o número quântico está associado. É isso importante ter sempre em mente.